Meus irmãos, bom dia. Que bom começarmos a semana na presença de Deus. Enquanto que o mundo chama o dia de hoje de fim de semana, para nós é o primeiro dia da semana. A semana está começando agora. E nós queremos começá-la na presença de Deus, junto com o povo de Deus, na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Que bom, não é? Estarmos juntos, dedicarmos nossa vida a Ele, aprendermos mais da sua palavra. Só lembrando que hoje não se comemora, mas se lembra 10 anos do atentado terrorista aos Estados Unidos, 11 de setembro. Eu me lembro, eu estava dando aulas, quando aconteceu há 10 anos, eu estava dando aulas na Escola Teológica de Pastores, no Rio de Janeiro, e de repente chegou alguém correndo na sala de aula dizendo: mataram o presidente dos Estados Unidos. Estão atacando, os terroristas está tendo uma guerra mundial, estão atacando os Estados Unidos. E aí para a aula, corre todo mundo para a televisão, e eu cheguei a tempo de ver o segundo avião, quando ele bate na torre, na torre gêmea do World Trade Center. Foi um momento de grande consternação, ninguém sabia direito o que tinha acontecido, tinha a notícia de que um avião também tinha caído no Pentágono, e foi um dia assim de muita dificuldade. Foi um dia que de fato marcou o mundo e mudou a situação. O que eu me lembro é que nos dias que se seguiram, outra coisa que eu me lembro, nos dias que se seguiram o atentado nos Estados Unidos, onde mais de 3 mil americanos morreram, a nação se voltou em oração a Deus. A quantidade de americanos que foram às igrejas clamar a Deus e buscar a Deus foi muito grande. E só confirma aquilo que a gente sabe na história, não é? Que o homem só se volta para Deus, de fato, quando se sente ameaçado ou se sente fragilizado. As igrejas lotaram de tudo quanto é de denominação. Todo mundo foi orar, clamar pela presença de Deus e pedir misericórdia. Nós somos assim, não é? Às vezes, quando a coisa está boa, talvez seja por isso que Deus não dê muita prosperidade para a gente. Que quando a gente está bem, está tudo tranquilo. Então, a tendência é que o nosso ventre vira o próprio Deus, o nosso umbigo vira o nosso Deus. Então, Deus, às vezes, tem que nos colocar na horizontal, na cama, doente, porque só assim a gente olha para cima, né? Quando a gente está deitado, tem que olhar para cima mesmo. Então, às vezes, Ele faz estas coisas para nos lembrar quem nós somos e como nós, de fato, precisamos dEle. 11 de setembro, 10 anos hoje. Muito bem. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos no livro de Malaquias. E agora nós vamos terminar o capítulo 2, verso 17. Só tem um versículo faltando do capítulo 2, que é o verso 17. E vamos entrar pelo capítulo 3 e iremos até o verso 12, se Deus permitir. Então, como sempre, faremos primeiro a leitura do trecho. E eu convido a sua atenção, lembrando que o estilo de Malaquias é o estilo dialógico, o sistema de diálogo, de perguntas e respostas, que faz com que o livro seja bastante diferente dos demais livros proféticos do Antigo Testamento. Verso 17 do capítulo 2. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor.
porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje pela manhã, se Deus nos der a graça, nós queremos ver esta porção do livro de Malaquias, já nos encaminhando para o final. Hoje à noite nós pretendemos terminar o capítulo 3 e o capítulo 4, que tem apenas 6 versículos. Assim, Deus nos ajude. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Deus sobre esse momento. Senhor, hoje nós lembramos que há 10 anos passados, o Senhor mostrou que nação nenhuma está livre do terror, da violência, do ódio, e as guerras que vieram também em seguida nos mostram que somente o príncipe da paz pode trazer paz a esse mundo. E nós oramos pela vinda do teu mensageiro, o Senhor Jesus, o aguardado das nações, e que está prometido aqui nesse livro, o dia em que ele virá. E que sua vinda seja breve, Senhor, em breve, para que nós todos possamos, ao encontro com ele, nos alegrarmos e regozijarmos, vendo que o Senhor ama o seu povo e que o Senhor é justo para com aqueles que te rejeitam. Pedimos, nosso Deus, que abençoes o estudo dessa manhã, que a meditação da tua palavra seja agradável aos teus ouvidos, que o teu povo seja edificado e abençoado. Toca o nosso coração e faz com que nesse dia do Senhor tua presença entre nós seja sentida, que o próprio Senhor esteja entre nós pelo seu Espírito. É o que nós te pedimos por amor dele. Amém. O que vimos até agora? O livro do profeta Malaquias é o registro do diálogo do profeta Malaquias, falando em nome de Deus, com a nação de Israel e com os sacerdotes judeus, cerca de 400 anos antes de Cristo, 100 e poucos anos, quase 200 anos depois que os judeus voltaram do cativeiro babilônico. Era um momento difícil para a nação, eles estavam tentando reconstruir a sua civilização depois que foram completamente arruinados com as invasões dos assírios e dos babilônicos. Estavam tentando reconstruir os muros da cidade, o comércio, suas casas, moradias e, mais importante, o templo onde era realizado o culto a Deus. Tentavam reestruturar o mercado, o comércio, as relações internacionais, mas tudo isso era muito difícil porque eles estavam debaixo do domínio dos persas, tinham que pagar pesados tributos, tinha um governador persa que dominava sobre eles, eles não tinham autonomia para resolver as suas questões políticas. Eles tinham liberdade de religião, mas o povo estava desanimado por causa da carestia, da falta de emprego, a opressão financeira. O culto, então, era o reflexo de tudo isso. Era um culto formal, mal conduzido, havia negligência da parte dos adoradores, maior negligência ainda da parte dos sacerdotes e levitas, que eram os responsáveis por manter o culto vivo e caminhando e funcionando dentro dos princípios de Deus. Deus já havia mandado 2 profetas para alertar o povo. O profeta Ageu, que era do tempo de Neemias e Esdras, e o profeta Zacarias. E não houve resposta. Malaquias é o último profeta mandado por Deus para falar à nação. E a palavra Malaquias significa o meu mensageiro. É isso que a palavra significa, e é só isso que a gente sabe sobre o profeta Malaquias. A gente não sabe qual era a tribo dele, qual era a profissão dele. A gente sabe que Amós, por exemplo, era boiadeiro, era vaqueiro.
A gente sabe que Isaías era da tribo de Levi, que estava no templo, mas a gente não sabe quase nada de Malaquias. E também não precisamos saber. O que precisamos saber é que ele era um homem que Deus levantou para aquele momento, para chamar a nação ao arrependimento, chamar os sacerdotes de volta às suas funções, para que Deus, mesmo em tempos difíceis, recebesse o culto do qual ele é digno. E à medida que Malaquias vai exortando o povo, chamando o povo, denunciando os pecados do povo e do sacerdote, o povo vai retrucando. Não, não é nada disso. O que é que nós estamos fazendo de errado? Imagina, como assim? E todas aquelas desculpas cínicas de quem realmente não quer se arrepender e mudar. Todavia, o que nos impressiona é a paciência de Deus com esse povo. Toda vez que Deus fazia uma declaração e o povo questionava, e Deus, em vez de Deus fechar a cara e ficar com raiva definitivamente, Deus pacientemente respondia a indagação do povo. Tal o amor de Deus para com o seu povo. Tal a fidelidade de Deus à sua aliança, o compromisso que ele tem com o seu povo. Então, aqui nesses capítulos finais, nós encontramos mais duas ocasiões em que Deus tenta corrigir o povo e o povo fica questionando. Então, na primeira parte, Deus diz: vocês estão me enfadando com o questionamento de vocês. Vocês estão questionando a minha justiça, de que eu só abençoo os ímpios e que os justos sofrem. Então, vocês estão me enfadando com isso. E o povo diz: nós enfadando o Senhor com isso? Imagina. O Senhor está vendo coisas, né? O Senhor está imaginando. Isso é coisa da tua cabeça, Deus. Em que nós estamos enfadando o Senhor? E depois Deus diz: vocês estão me roubando. Mas imagina, Deus, nós roubando a Deus, como é que nós vamos roubar a Deus? Roubando em quê? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Então são dois questionamentos do povo, mais uma vez, e ambos relacionados com o culto a Deus. E bem dentro, então, do tema que nós temos tratado até agora. Vamos ver, então, esse primeiro questionamento, não é? O povo estava questionando a Deus no que diz respeito à sua justiça, de que ele abençoava somente os ímpios prosperavam, enquanto os servos de Deus sofriam. Ou seja, vale a pena servir a Deus, se quanto mais a gente serve a Deus, mais a gente sofre? A gente vê quem não é temente a Deus aí prosperando, com saúde, enricando, e nós que tememos a Deus aqui é só pancada, dia após dia, dificuldade, doença. Então, será que vale a pena cultuar a Deus se em troca não recebemos nada? Está aí no verso 17. Deus, então, falando através de Malaquias, diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras. Ou seja, Deus estava enfadado. Enfadado aqui quer dizer cansado, chegando perto da irritação. Não é? Alguém que já aguentou, mas ele agora ficou enfadado de tanto ouvir as coisas. Já saturou, chegou no limite. E Deus estava enfadado com as palavras do povo. A gente sabe na Bíblia que Deus é um Deus paciente. Mas a paciência de Deus também tem limites. E tem um momento que Deus diz: eu estou começando a ficar enfadado. Geralmente é o povo que fica enfadado, né, no culto. O pessoal vem, eu sei como é, né? O pessoal vem para o culto, o sermão não está muito bem, aí o pessoal começa. Né? E alguns fazem para provocar o pregador, né? Para dizer que está demorando demais. Tem crente que faz isso, né? Está demorando demais. É até merecido, porque tem uns sermões, são os famosos sermões espada, né? Comprido e chato. Então, quando o sermão é o sermão espada, o crente fica, né, olhando o relógio. O pessoal fica enfadado, né? O culto está devagar, aquela rotina, o pessoal enfadado. Agora, aqui é o contrário. Quem está enfadado era Deus. O pessoal vinha cultuar a Deus e estava dizendo coisas sobre Deus, e Deus estava enfadado. Era Deus que estava olhando para o relógio, dizendo: quando é que esse culto vai acabar? Eu não aguento mais esse pessoal aqui, já está na hora dessa turma parar com esse culto, porque eu estou enfadado, estou cansado de ouvir o que é que esse povo está dizendo, da maneira como eles estão pretendendo me adorar. Enfadais o Senhor com vossas palavras. E o pior é que o povo não queria aceitar isso, né?
não queria estar consciente disso, de que determinados cultos, na verdade, são um enfado para Deus. Que em vez de ser um motivo de alegria para Deus, na verdade, faz com que Deus fique enfadado. Como aqui, no verso 17, eles dizem: em que nós estamos enfadando o Senhor? O que é que nós estamos fazendo para fazer com que o nosso culto, a nossa reunião, não te seja agradável, mas assim, ocasião para o seu enfado ou quase a sua irritação? E a resposta de Deus, ainda no verso 17, é porque vocês estão pensando nisso. Não é nem que eles estavam dizendo talvez estivessem fora do culto, mas no coração deles, eles estavam pensando isso. Nisso que vocês pensam. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Trocando em miúdos, o que eles estavam pensando quando estavam lá no culto o tempo todo era: será que vale a pena servir a Deus? O que é que eu estou fazendo aqui nesse culto? Porque qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. Ou seja, Deus é injusto, porque ele abençoa quem faz o mal e não liga para quem faz o bem. Deus se agrada de quem faz o mal. Por quê? É só olhar para as pessoas que fazem o mal. Quem é que enrica? Quem é que tem dinheiro? Quem é que tem carro? Quem é que tem propriedade? Quem é que tem facilidades, conforto? Quem é que coloca os filhos nas melhores escolas? Quem é que tem as melhores roupas? Que viaja para o exterior? Os ímpios. O pessoal que não teme a Deus. Então, Deus, já que Deus é quem dá todas as coisas para todas as pessoas, então Deus se agrada de quem faz o mal, porque eu só vejo gente má enricando e prosperando. Enquanto que quem teme a Deus, olha para o povo de Deus, a maior parte é o quê? É o pessoal sofrido, das classes sociais não mais privilegiadas. Então, qual é a conclusão? Quem faz o mal passa por bom aos olhos de Deus, e Deus se agrada de quem faz o mal. Onde está, final do verso 17, onde está o Deus do juízo? Deus não diz que ele é justo? Se Deus é justo, ele devia castigar o mal e recompensar o bom. Ele devia arrebentar a vida de quem o provoca e que quebra os seus mandamentos, mas exaltar, fazer prosperar, dar riqueza, saúde àqueles que fazem o bem. Ser justo é isso, é dar a cada um de acordo com o merecimento. Mas parece que Deus não é justo, porque ele não está dando a cada um de acordo com o merecimento. Porque quem faz o mal prospera e quem não faz sofre. Quem não faz sofre. Então, era esse o pensamento do povo quando vinham cultuar a Deus. Era isso que estava no coração dele. Qual é a vantagem de eu estar domingo de manhã aqui, louvando a Deus? Porque aquele pessoal que está lá na praia, se divertindo, bebendo, curtindo o mar, e que não tem nada a ver com Deus, esse pessoal é que é feliz. Esse pessoal é que está prosperando. Esse pessoal é que vai tudo bem com eles. Enquanto que eu estou aqui domingo de manhã, acordei cedo, sacrifício para vir para cá, mas qual é a vantagem de cultuar a Deus? O que é que eu recebo aqui nessa vida? Cultuar a Deus. E Deus dizia: eu estou cansado de vocês. Vocês não aprenderam ainda, vocês não entenderam ainda o Evangelho, vocês não compreendem o que é o reino de Deus. Deus estava enfadado já com aquelas palavras. Os detalhes desse questionamento, eles vão aparecer mais adiante nos versos 14 e 15, que nós veremos hoje à noite, mas vamos ler já antecipadamente para termos uma ideia mais clara. Não é o mesmo tipo de questionamento aí no capítulo 3. Vós dizeis, capítulo 3, verso 14, vós dizeis: inútil é servir a Deus. Em que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. É isso que o povo estava dizendo, né? O que é que adianta servir a Deus? De que é que vale ser crente? É pancada em cima de pancada, provação em cima de provação. Quanto mais eu oro, mais dificuldade e provação vem, as coisas dão para trás, e os ímpios estão aí felizes, prosperando e por aí vai. Esses eram os detalhes do questionamento, e o ponto era esse.
vale a pena servir a Deus. Lembrem que a situação deles era uma situação, de fato, de sofrimento, como eu descrevi no início. Eles eram um povo dominado, não tinham liberdade política, pagavam pesados impostos, a situação financeira era difícil, e aí então eles perguntavam: de que equivale servir a Deus se o povo de Deus é escravo e os adoradores de deuses estranhos dominam sobre nós? E era nisso que eles estavam enfadando a Deus. Gente, esse questionamento da justiça de Deus em lidar com o justo e o injusto é muito antiga. A questão da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos é um tema que ocupa a Bíblia. Eu cito 2 exemplos, para não citar muitos e o nosso tempo é curto. O primeiro, o livro de Jó. O livro de Jó foi escrito exatamente para isso. Jó, um homem justo, temente a Deus, que inclusive se preocupava com os seus filhos, fazia sacrifícios a Deus em prol dos seus filhos, pensando: talvez meus filhos ofenderam a Deus. Então ele já oferecia sacrifícios pelos pecados dos filhos. Era um homem que buscava a Deus o tempo todo e de repente no mesmo dia ele perde tudo o que tem. Ele perde os filhos, ele perde o gado, ele perde a sua casa, ele perde a sua saúde e ele fica somente com o seu corpo doente e uma esposa meio jararaca que fica dizendo: abandona teu Deus e morre. Por que você continua apegado a Deus? Olha o que Deus fez com você, que foi de todas as provações a pior, né? Deus devia ter levado aquela mulher, mas deixou exatamente para infernizar a vida de Jó, que foi a maior tribulação de Jó, foi aquela mulher. Então, aí o quadro é esse: você tem aqui um homem justo, temente a Deus, que serviu a Deus fielmente toda a sua vida, e de repente vem uma calamidade e ele perde tudo o que tinha: saúde, família, filhos, propriedades, reputação, conforto, tudo vai embora num único dia. E a pergunta é: por que é que o justo sofre? E o livro de Jó é todo sobre isso. E os amigos de Jó, quando chegam, o que é que eles dizem? Chegam, passam uma semana em silêncio, não dizem nada. Depois que passa o luto, eles encostam em Jó e começam sutilmente a dizer: você fez alguma coisa errada. Se você está sofrendo é porque você pecou, você ofendeu a Deus. E Jó diz: eu não ofendi a Deus em nada, eu não fiz nada errado, examine a minha vida, ao contrário, eu atendi o pobre, o órfão, a viúva, eu fiz justiça e juízo, eu não sei por que isso está acontecendo. Não, você deve ter feito alguma coisa errada, porque se você está sofrendo, é porque você pecou contra Deus. Você ofendeu a Deus em alguma coisa. E Jó dizendo: não, eu não fiz isso. E o livro todo é sobre isso. E no final, a lição que fecha o livro é quando o próprio Deus aparece a Jó e corrige Jó num ponto. Jó, você não é nada. Você não é nada. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Você conhece as coisas? Então, não fica falando de coisas que você não sabe, porque Jó, na angústia dele, talvez tenha se cedido. E Deus o corrige nesse ponto. Mas a questão do sofrimento do justo fica em aberto, e a resposta é essa: que Deus permite que o justo sofra, porque Deus deseja prová-lo, testá-lo e provar um ponto: de que aqueles que o amam, de verdade, o amam pelo que Deus é e não por aquilo que Deus pode dar. E não pelas bênçãos materiais que eles têm. Esse é o ponto. Por isso que Deus nesse mundo permite às vezes que o justo sofra. Essa questão volta no Salmo 73, por exemplo. O salmista diz: eu quase que perco a fé vendo os ímpios prosperarem e eu sofrendo o tempo todo, até que eu entrei no templo e entendi qual será o final deles. O livro de Eclesiastes fala sobre essa questão. Nesse livro, Salomão passa por um momento de desespero, dizendo assim: o que acontece com o justo, acontece com o ímpio. Ou seja, o que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Sofrimento, desgraça, morte. Qual é a vantagem, então, de você ser justo aqui nesse mundo, se você partilha do mesmo sofrimento, das mesmas dores que são comuns à humanidade? Então, essa questão, se há um Deus que é justo, se há um Deus que olha para os seres humanos, que avalia a conduta de cada um, por que é que ele não dá a cada um de acordo com o merecimento?
Ao justo, prosperidade, e ao ímpio, provação, sofrimento, dor e morte. E é isso aqui que o povo de Israel está dizendo a Deus. De que adianta te servir se tu és injusto? Nós te servimos, somos uma nação dominada, oprimida financeiramente, enquanto que os adoradores de deuses estranhos, os pagãos, eles estão dominando sobre nós. A resposta de Deus, sim, antes disso, muitos hoje perguntam a mesma coisa. E sabe por que essa pergunta ela é feita hoje por muitas pessoas? É que elas foram induzidas a fazer essa pergunta pelas igrejas neopentecostais, que na verdade são consideradas como seitas, que induzem o povo a pensar que o favor de Deus se mede pela bênção material. É o caso do capítulo 1 que nós estudamos na abertura. Em que o Senhor nos tem amado, se nós estamos vivendo nessa situação? E a resposta de Deus foi: eu amo vocês, a prova do meu amor é que eu elegi vocês e não os irmãos de vocês, que são os edomitas. Vocês são o meu povo escolhido. A falta de bênção material não quer dizer falta de amor da minha parte, porque eu tenho outros propósitos. Eu tenho outros objetivos com isso. Muitos hoje perguntam se vale a pena servir a Deus, já que eles não prosperam financeiramente, enquanto que os incrédulos, os adoradores de deuses estranhos estão prosperando. A resposta de Deus vem aí do verso 17, na verdade do verso 1 até o verso 5. E a resposta é a seguinte: Deus vai castigar os injustos. Deus vai recompensar os maus, mas não como o povo de Israel pensava e não como o povo de Israel queria. O que é que Deus ia fazer? Qual a reação de Deus a esse tipo de questionamento do seu povo? O verso 1 do capítulo 3, Deus diz: eu vou primeiro enviar o meu mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro aqui, com M maiúsculo, era alguém que Deus haveria de mandar, que iria preparar o caminho da sua vinda. E esse mensageiro, de acordo com o texto, ele iria denunciar os ímpios, ele iria encorajar o povo de Deus, e na verdade, aqui nós temos uma profecia a respeito de João Batista. João Batista. Deus, 400 anos antes de João Batista aparecer, está dizendo: a minha resposta aos que questionam a minha justiça é essa: eu vou mandar um mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. Eu mesmo irei ao encontro de vocês. Mas só que antes de mim, eu vou ao encontro de vocês fazer justiça. Vocês não querem justiça? Eu vou fazer. Eu vou chegar para vocês. Mas antes disso, eu vou mandar alguém na frente, que vai preparar o caminho. E depois eu mesmo virei. É a segunda parte do verso 1. E de repente, depois da vinda desse mensageiro, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Vocês não estão buscando? Cadê o Deus da justiça? Tudo bem. De repente eu irei ao templo. Eu irei ao encontro de vocês. A mim que vocês estão procurando. O anjo da aliança a quem vós desejais. Porque vocês estão cobrando a aliança. Não é isso que vocês estão dizendo? O Senhor é nosso Deus, o Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor é o Todo-Poderoso, nós somos o teu povo. Por que o Senhor não atende? Por que o Senhor não nos abençoa? Então eles estavam invocando a aliança que Deus tinha com ele. É isso que vocês querem, a aliança? Tudo bem, eu vou ao encontro de vocês. O anjo da aliança virá ao encontro de vocês. Agora, e ele virá de repente. Eis que ele vem, final do verso 1, diz o Senhor dos Exércitos. Só que, é claro, isso aqui ele está se referindo a quem? Quem que veio depois de João Batista, que é o anjo da aliança, o Senhor, o desejado dos judeus, o esperado? É o próprio Cristo. Então aqui você tem uma das últimas profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. A resposta de Deus para a questão da injustiça é a chegada do Messias. Vocês me querem? Vocês querem um Deus da justiça? Vocês estão falando em aliança? Eu vou mandar um mensageiro que vai preparar o meu caminho. Então, de repente, eu chegarei até vocês. Eu entrarei no templo de vocês. Eu estarei no meio de vocês. A mim
que vocês procuram e vocês me buscam. Aqui é uma referência ao Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Você vê que ele fala em termos de o próprio Deus estar entre eles. Então, o Senhor Jesus, que é Deus Filho, ele veio de repente, inesperadamente, e ele é o mediador da nova aliança, o anjo da aliança, aquele que media entre Deus e os homens. Deus, então, diz que ele viria para exercer a justiça e o juízo que os judeus tanto queriam. Mas, Deus pergunta no verso 2, será que vocês vão suportar? Quando eu chegar, vocês estão pedindo que eu venha, mas quando eu vier, vocês vão suportar? Verso 2, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem é que pode suportar o dia da sua vinda? Por que essa pergunta? Porque olha o que é que Cristo diz, o que é que Deus diz que o Cristo irá fazer. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei para vós outros para juízo. Veja só, eles queriam que Deus viesse para julgar os ímpios, mas Deus diz, eu vou chegar para julgar vocês, porque o juízo começa na casa de Deus. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Que feiticeiros? Os feiticeiros do povo de Israel. Contra os adúlteros do mundo, não, os adúlteros no meio do povo de Israel, contra os que juram falsamente em nome do Senhor, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, e tossem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo o seguinte, vocês me querem? Tá bom. Vocês estão perguntando, onde está o Deus do juízo? Tudo bem. Eu vou ao encontro de vocês, vou mandar um mensageiro, depois eu mesmo virei. A pergunta é, quando eu chegar, vocês vão suportar? Porque eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou purificar os sacerdotes. Deus vai começar com os sacerdotes. Vocês não querem justiça? Então, vou começar com a liderança. E ele diz que vai fazer duas coisas com os sacerdotes. Ele diz aí no verso 2. Ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. O fogo do ourives. O ourives é quem lida com metal precioso. E como é que o ourives purificava o metal? Pegava o ouro, pegava a prata, submetia a altas temperaturas, a escória queimava, tinha um ponto de fusão mais baixo, queimava cedo, e sobrava então o ouro ou a prata líquidos. O fogo purificava o ouro e a prata. O fogo do ourives, então, era um instrumento pelo qual ele purificava os elementos com que ele trabalhava. Então Deus está dizendo que o anjo da aliança, Jesus, quando ele vier, ele vai pegar o fogo do ourives e a potassa dos lavandeiros. Potassa era um produto, ainda hoje é usado, para tirar mancha encruada, né? Acabar com sujeira de tecido. E era o que o lavandeiro usava para tornar as vestes e as roupas, os tecidos mais alvos do que a neve. Então a semelhança do ourives que purifica o ouro e do lavandeiro que usa potassa esfregando para limpar as vestes, Deus vai fazer isso com os sacerdotes. Veja a figura que ele usa aqui no verso 3. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, os sacerdotes que trabalhavam no templo, e os refinará como ouro e prata. E aí eles trarão ao Senhor justas ofertas. Eles estavam reclamando da injustiça, mas as ofertas que eles estavam trazendo eram injustas. O coxo, o aleijado, o rasgado que não prestava, não é isso? E agora eles trariam justas ofertas a Deus. Então, verso 4, o culto a Deus será agradável. A oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. A resposta de Deus aqui é surpreendente, né? Por isso você precisa ter cuidado. De vez em quando eu ouço os nossos irmãos querendo o batismo com o Espírito Santo, que é uma coisa boa, né? Querer ser cheio do Espírito Santo, pedindo para Deus batizá-los com fogo. O batismo com fogo em Mateus
Não é a mesma coisa do batismo com o Espírito Santo. João Batista disse: quando ele vier, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E em seguida, João Batista explica: com a pá ele vai recolher o trigo no seu celeiro. Isso é o batismo com Espírito, que significa conversão e o ajuntamento do povo de Deus. Mas lançará palha no fogo eterno para ser consumida. Isso é o batismo com fogo. Então, quando você pede que Deus lhe batize com fogo, tenha cuidado com o que você está pedindo. Cuidado com o que você está pedindo. Tá? Você quer ser batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Porque o fogo na Bíblia tem essa conotação. O pessoal dizia: queremos o Deus da justiça, queremos o Deus do juízo. E Deus disse: está bem, eu vou. Mas vocês vão aguentar quando eu chegar? Porque eu vou começar com vocês. Às vezes a igreja diz assim: Deus, o mundo não presta mais, chegou o fim do mundo, a nossa cultura, a nossa sociedade se desviou tanto, é uma imoralidade, Senhor, faz alguma coisa. E a resposta de Deus é: bom, eu vou fazer, mas então eu vou começar com vocês. Vou começar com os sacerdotes. Começar com os sacerdotes. Vou me sentar, pegar os sacerdotes e vou purificá-los como o ourives purifica a prata e o ouro. Então, o culto a Deus será outra vez agradável. A igreja de Deus vai reviver, vai se reavivar, vai se despertar quando eu tratar primeiro com os sacerdotes. Essa tem sido a estratégia de Deus através da história. Toda vez que o seu povo decai, que o seu povo se desvia, que há aqueles grandes períodos de depressão espiritual, de tristeza, desânimo, geralmente Deus começa a trabalhar no coração de um ou dois pastores e começa a mexer no coração deles. E se arrependem, e mudam de vida, e buscam a Deus, e de repente através deles Deus começa a abençoar o povo. Tal pastor, tal povo. Deus começa de fato com a liderança. E é isso que Jesus Cristo veio fazer, porque lembre que isso aqui é uma profecia sobre a vinda de Jesus. A vinda de Cristo, então, é a resposta de Deus aos que clamam por justiça, porque com o seu sangue precioso, ele purificou para Deus um povo que agora lhe dá o verdadeiro louvor. As leis escritas em tábua de pedra agora estão escritas no nosso coração. Ele tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Ele nos fez uma nova criação e nos constituiu para si sacerdotes e reis e levitas. Então, a vinda de Cristo representa essa purificação do povo da antiga aliança. E Deus agora tem para si um povo que o adora em espírito e em verdade. É essa a resposta dele. Eu vou mandar o purificador, o anjo da aliança, que vai purificar os sacerdotes, purificar o povo, e eu terei finalmente um povo para o louvor da minha glória. Os rebeldes, os ímpios e os pecadores, eles são excluídos já agora do povo de Deus, e no dia do juízo, ele vai falar disso, é o início do capítulo 4, é a continuação da resposta, início do capítulo 4, eles serão destruídos com o fogo de Deus. E então vocês verão outra vez que Deus faz a diferença entre o justo e o injusto. Só que não é agora. Trocando em miúdos, a resposta de Deus é essa: eu tenho reservado um dia em que eu vou fazer justiça. Só que esse dia não chegou ainda. Enquanto o dia do juízo não chega, o ímpio vai continuar prosperando e o justo vai continuar sofrendo. Vocês têm que viver pela fé. Vocês têm que viver apegados a mim, não pelo que eu posso dar a vocês, mas por aquilo que eu sou e por aquilo que eu prometo que eu farei. Um dia, o servo de Deus, ele herdará o céu e a terra. Um dia o servo de Deus morará no paraíso restaurado. Um dia ele vai andar em ruas de ouro. Um dia ele vai andar na minha presença, vestido de branco, vai se sentar no meu trono comigo, mas esse dia não chegou ainda. Porque aqui nesse mundo eu estou realizando outros propósitos. Eu estou testando vocês, estou purificando vocês, estou ensinando vocês a se desapegar das coisas do mundo e se apegar a mim. Estou ensinando a vocês que as coisas espirituais valem mais do que as coisas materiais, e para ensinar isso, às vezes eu tenho que tirar as coisas materiais de vocês. Então, estou no processo de formar vocês como o ourives que está purificando a prata e o ouro. Como o lavandeiro que está esfregando para tirar mancha. É isso que eu estou fazendo.
Então, nesse processo, nem sempre o Filho de Deus, ele recebe bênçãos materiais, recebe saúde, às vezes ele sofre, tropeça, passa por dificuldade aqui, e os ímpios, eles estão prosperando porque é o céu deles, é aqui. O céu do ímpio é aqui nesse mundo, é só o que ele vai ter, porque depois da morte, a Bíblia diz, está reservado o fogo que arde, o lago que arde com fogo e enxofre, o sofrimento eterno. Então, o céu deles é aqui. O céu deles é aqui. Então, a resposta de Deus para a questão da injustiça é escatológica. É a vinda de Jesus, que já aconteceu, e agora o próximo passo é o juízo final. A vinda de Jesus, portanto, é a resposta de Deus. Por que Deus faz isso? Por que ele age dessa maneira? Ele diz aqui, no verso 6, né? No verso 5 ele fala: chegar-me-ei para vós outros para juízo contra os pecadores do meu povo. Ele vai julgar e purificar a sua igreja, é assim que ele começa, é isso que o Senhor Jesus fez e faz. E verso 6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que Deus tem essa paciência toda de ourives e de lavandeiro? Por que ele não consome já de vez aquela nação pecadora, os israelitas, e acaba de vez com essa história de igreja? Porque a igreja é só problema, né, para Deus. Só dor de cabeça, encrenca para ele, o tempo todo. Não é? Então por que Deus não consome logo esse povo que se chama pelo nome dele? A resposta é porque ele não muda. Imagina se Deus mudasse como alguns teólogos dizem que ele muda. E um dia ele amanhecesse de mau humor. Um dia Deus estava querendo salvar um povo, outro dia ele perdia a paciência e dizia: esse povo vou mandar embora, não quero mais nada. Porque Deus não muda é que nós não somos consumidos. Porque Deus não muda no propósito dele de ter você perfeito e puro ao lado dele na eternidade, é que você não é consumido. É por isso que Deus tolera a sua implicância, a sua irritação, o seu desânimo, a sua desobediência. É por isso que vez após vez ele vem atrás de você, ele lhe levanta, lhe dá uma oportunidade, lhe abençoa mesmo que você não o procura, se lembra de você mesmo que você não o invoque. É porque ele não muda. Ele tem esse propósito. Você faz parte do meu povo, eu lhe amei, capítulo 1, não é? Eu lhe amei, eu lhe escolhi, você faz parte do meu povo e eu vou segurar você até o fim. Eu vou terminar a boa obra que eu comecei em você. É por isso que você não é consumido. Se você hoje continua crente, depois de tantos anos, de tantos tropeços e de tantas quedas, não pense que você é alguma coisa. Lembre que Deus é alguma coisa. Um dos pontos do calvinismo é a perseverança dos santos, não é isso? É o quinto ponto do calvinismo, que na verdade deveria ser chamado a perseverança de Deus. Porque os santos só perseveram porque Deus persevera em nos segurar. Ele não desiste, ele não muda. É por isso que nós não somos consumidos, é por isso que Israel não foi consumido, e é por isso que o Israel de Deus continua na igreja. O propósito de Deus é imutável, Deus não muda. Em dias recentes apareceu uma teologia nova chamada teísmo aberto ou teologia relacional, que diz que Deus se arrepende, que Deus muda, que interpreta literalmente aquelas declarações que são declarações humanas a respeito de Deus, de que Deus se arrependeu, que Deus ia fazer uma coisa e não fez, como se aquilo descrevesse literalmente atos do ser de Deus. Aquilo é o que nós chamamos de linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem à semelhança do ser humano, porque a Bíblia foi escrita para a gente. Se a gente for tomar aquilo literalmente, então devia tomar literalmente: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nós teríamos que imaginar que Deus também tem uma mão. Como Deus escreveu a Bíblia para homens, ele disse a mão do Senhor, que significa a sua ação. Se ele tivesse escrito uma Bíblia para os elefantes, ele teria dito: a tromba do Senhor não está encolhida. Não é? Deus não tem tromba, mas é uma maneira de fazer os elefantes entenderem o que é que Deus está agindo, o que é que Deus está fazendo. Então a Bíblia tem linguagem humana para se referir a Deus. E quando diz que Deus se arrependeu, Deus mudou de ideia,
não é que há uma mudança no ser de Deus, porque Ele é imutável no seu ser, na sua sabedoria, até porque Ele sabe todas as coisas e porque Ele planejou tudo que existe. Por que Ele ia mudar? É uma maneira que a Bíblia tem para nos dizer que se você obedecer, Deus vai abençoar. Se você desobedecer, Deus vai mudar de ideia e vai lhe castigar. Não é que Ele vai mudar de ideia, Ele sabia desde o começo. Então, mas há uma teologia hoje que fala de Deus como se Deus mudasse de fato de ideia, como se Deus não conhecesse o futuro, como se Deus não fosse onipotente e Ele fosse incapaz de resolver os problemas do homem. O futuro está aberto, não existe futuro determinado. Nós é que fazemos o futuro com Deus. Agora, compara essa teologia com o Deus da Bíblia, com passagens como essa. Eu, o Deus de Israel, não mudo. É por isso que vocês não são consumidos. Senão nem igreja haveria, não é isso? Nem igreja haveria. Muito bem. O que é que nós podemos aprender aqui? Eu quero tirar uma lição somente, duas lições. A primeira é que somente mediante o sangue de Jesus é que o culto a Deus é agradável. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que sempre fazer a pergunta, onde é que está Cristo ali? Onde é que está Cristo em Malaquias? Vocês notaram que até agora quase a gente não falou, não é? Mas aqui começa, quando a resposta que Deus dá para um povo que o cultuava da maneira errada, é a remessa do anjo da aliança. Aquele que viria purificar o culto. O tempo todo Deus está reclamando do culto. E finalmente ele diz, eu vou mandar alguém que vai purificar o culto. E Cristo então é a resposta de Deus no livro de Malaquias para um culto distorcido, onde nós aprendemos que Ele é o mediador entre nós e Deus, Ele é aquele sacrifício completo e perfeito, Ele é aquele que purifica os sacerdotes, que limpa os nossos corações, de maneira que as nossas ofertas são agradáveis a Deus. O sacrifício de louvor de lábios que professam o seu nome, corações regenerados, mãos lavadas pelo sangue de Jesus, mentes purificadas pelo sangue de Cristo, aí sim o culto que nós prestamos a Deus é agradável, porque purificado pelo sangue de Jesus. Nós não podemos cultuar a Deus sem ser na mediação de Cristo. Por isso que a ceia do Senhor é central na nossa religião, no culto que nós prestamos a Deus. Segunda lição que nós tiramos é que vale a pena cultuar a Deus. Vale a pena estar aqui hoje de manhã. Mesmo que você está passando por dificuldades, mesmo que você está enfrentando problemas de quaisquer natureza, mas vale a pena buscar a Deus pelo que Ele é, pela aliança dEle com você, pelas suas promessas, pelo fato de que o que Ele nos oferece espiritualmente, o seu amor redentor, é superior a qualquer bem material que porventura você deseja ou possa ter aqui nesse mundo. Não desanime de cultuar a Deus, de se reunir com o povo de Deus, porque a situação financeira apertou, perdeu a saúde, ou teve qualquer dificuldade, teve uma desavença, o casamento vai mal. Aí é que você tem que se apegar ainda mais com Deus, e buscar a Deus e vir cultuá-lo. Vale a pena, de fato, buscar a Deus. E Deus se agrada quando o povo se reúne para cultuá-lo, não em motivos interesseiros, né? Isso me lembra falar em interesse, né? A história do menino que quando chega perto do Natal, né, ele começou a orar. Deus, me dá uma bicicleta. Deus, me dá uma bicicleta. Chegava no quarto, se fechava e começava a gritar bem alto. Deus, eu quero a bicicleta. E a mãe chegava e dizia assim, meu filho, você acha que Deus é surdo? Por que você está gritando tanto? Disse, não, Deus não é surdo não, mas vovó que mora no quarto ao lado é. Né? Então, para a vovó ouvir que ele quer uma bicicleta, né? Deus dá uma bicicleta. Então, às vezes o povo de Deus clama, mas ele tem um interesse. Ele busca a Deus por aquilo que Deus pode. Essa da bicicleta não foi legal não, né? Mas fica aí para vocês contarem. Muito bem, vamos continuar. Próximo questionamento do povo com relação a Deus, e aqui entramos na questão dos dízimos e das ofertas. Aqui, a partir do verso 7 até o 12, nós temos mais uma resposta cínica do povo à declaração de Deus de que eles estavam roubando a Deus. Eles vinham cultuar a Deus,
Mas o culto a Deus não era agradável por causa da omissão nos dízimos e nas ofertas. E era mais uma daquelas desobediências com relação ao culto que causava o desagrado de Deus. Era mais uma quebra da aliança. Aí, a partir do verso 7. No verso 7, Deus faz um apelo através de Malaquias. E esse apelo começa com uma queixa da parte de Deus. Essa queixa é da desobediência constante da nação de Israel. Verso 7: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Então, veja só, Deus chega para o povo e diz: vocês sempre foram desobedientes, vocês são iguais aos pais de vocês. O que Deus está dizendo aqui? Deus está querendo que o povo lembrasse a história deles. Como foi a história de Israel no deserto? Como foi a história de Israel no deserto? No tempo dos juízes, no tempo dos reis ímpios, a história de Israel era uma história marcada pela desobediência. 40 anos no deserto, tentaram a Deus, provocaram a Deus, insultaram a Deus, quiseram voltar atrás, fizeram ídolos, fizeram um bezerro de ouro, provocaram a Deus, mesmo que Deus fizesse chover pão do céu todo dia, Deus fizesse sair água da rocha, Deus abriu o mar vermelho, milagre após milagre, e o povo tentando a Deus, um povo desobediente que não queria guardar a lei de Deus. Aí vieram os juízes de Israel, uma época em que cada um fazia o que achava bom aos seus próprios olhos. Quando tinha um juiz temente a Deus, a nação se chegava a Deus. Se levantava um juiz que não era temente a Deus, iam para os outros deuses, adoravam Astarote, Baal, Renfã, Milcom, todos aqueles deuses, Dagon, rei dos filisteus. Deus mandava um povo, castigava os israelitas, eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus perdoava, começava tudo de novo. Era uma história marcada por relapso, altos e baixos, inconstância, desobediência. Aquilo está no coração do povo. E por isso Deus diz aqui, desde a época, como é que ele diz? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Vocês sempre foram desobedientes. Uma nação endurecida, uma nação contumaz, uma nação rebelde. Desde a antiguidade, vocês sempre foram assim. Que paciência de Deus em suportar esse povo, né? Sempre foram assim. Sempre foram. E o Senhor disse, então, mesmo que eles sempre foram assim, Deus não perdeu a esperança. Veja o que é que Deus diz: tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros. Apesar do histórico de desobediência, Deus ainda tinha esperança de que a nação se arrependesse. Voltem para mim, se arrependam desses pecados que vocês estão cometendo, e aí eu me tornarei para vocês. Vocês estão reclamando que eu não estou aceitando o culto de vocês, que eu não respondo às orações de vocês, que eu não estou dando prosperidade, que eu não estou abençoando vocês. Mas qual é a razão? É que vocês sempre se desviaram dos meus caminhos. Vocês sempre me desobedeceram. Voltem para mim, que eu me volto para vocês. Aqui nós temos que entender os termos da aliança de Deus com o povo para poder entender essa passagem aqui. Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito e fez uma aliança com ela no Monte Sinai, a aliança funcionava da seguinte maneira: a obediência traz a bênção e a desobediência traz o castigo. Se vocês guardarem os meus estatutos, andarem nos meus mandamentos, fizerem a minha vontade, me cultuarem de acordo com os meus preceitos, então eu vou abençoar vocês. Se vocês me desobedecerem, quebrarem os meus estatutos, forem para outros deuses, se esquecerem de mim, virarem as costas para mim, cometerem injustiça, então eu vou mandar tudo quanto é praga contra vocês. Esses são os termos da aliança. Eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. A obediência traz a bênção, a desobediência traz o castigo. Então, na aliança, nos termos da aliança, Deus então pode fazer esse tipo de declaração: se vocês se voltarem para mim, eu me voltarei para vocês. Se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Se vocês se arrependerem, eu perdoo vocês. Mas eu quero de vocês essa atitude de arrependimento e de mudança, em vez de vocês ficarem reclamando porque é que eu não atendo vocês. Eu não atendo vocês por isso. Então, se cheguem para mim e eu me chego para vocês. Deus, então, graciosamente oferece a eles a oportunidade
do arrependimento e da mudança. Mas qual foi a reação do povo no final do verso 7? Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tornar para ti, Deus? Por quê? Em quê? O que é que nós estamos fazendo errado? Me arrepender de quê? Não estou fazendo nada errado. Você vê que não muda, né? Hoje em dia é a mesma coisa. Você chega para a pessoa e diz, olha, você precisa mudar, precisa voltar para Deus, precisa se arrepender. Eu? Como assim? Me arrepender de quê? Tem gente pior do que eu, não estou fazendo nada errado. Todo mundo faz isso. Né? Tornar em quê? Veja a dureza do coração daquele povo. Eles retrucam de forma cínica, o pecado havia cegado seus olhos, eles eram insensíveis e mesmo assim vinham cultuar a Deus. Todo sábado eles estavam lá no templo para oferecer sacrifícios a Deus. Deus responde então a pergunta deles com uma outra pergunta e resposta no verso 8. Porque eles perguntaram, o senhor quer que a gente torne em quê? Que a gente se arrependa de quê? Deus responde com uma pergunta no verso 8. Roubará o homem a Deus? Será que o homem pode roubar a Deus? Aí Deus responde, todavia vós me roubais e ainda dizeis, em que te roubamos? Resposta, nos dízimos e nas ofertas. O povo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Em que sentido? A palavra roubar aqui significa literalmente tirar pela força, no hebraico. Era uma apropriação indébita violenta. Era mais do que furto. Tem uma diferença de furto, latrocínio e roubo, né? Tem uma diferença. Aqui é o termo mais pesado. Eles estavam mesmo que tomando a parte que era de Deus, com violência. E por que Deus diz que isso é roubo? Porque na lei do culto, no Antigo Testamento, havia a determinação de que o israelita devia trazer como oferta para Deus 10% de tudo que ele tinha. 10% do rebanho, 10% da colheita, 10% do dinheiro da sua propriedade, os dízimos de tudo que ele possuía. O israelita devia trazer. Isso fazia parte do culto do Antigo Testamento. Da mesma maneira que eles estavam oferecendo pão imundo, animal coxo, animal dilacerado, eles não estavam trazendo o dízimo todo. Eles estavam trazendo uma parte, estavam trazendo dízimo nenhum. Eles não estavam cooperando, trazendo as ofertas para o sustento do povo de Deus. O dízimo era determinado para o sustento dos levitas, nós já falamos aqui que eles eram a tribo que se dedicava exclusivamente ao serviço de Deus. Eles tinham que ser sustentados, eles não trabalhavam a não ser no templo. Então o sustento deles vinha desse dízimo que era trazido por todo o israelita para a casa de Deus. O povo então, como parte ou como elemento constitutivo daquela baixa religiosa, daquele desânimo religioso, eles estavam retendo a parte de Deus, os 10% que pertenciam a Deus. E isso continua acontecendo até o dia de hoje. Quando a situação financeira aperta, a primeira coisa que a gente para de dar é o dízimo, né? A oferta diminui, o dízimo diminui, a gente está apertado, aí corta na parte de Deus. Igual aquele menino que a mãe deu 2 moedas e disse, vai para a igreja e leva essas 2 moedas. Essa moeda aqui de R$1, você vai comprar um picolé. E a outra é uma oferta para Deus. Aí o menino foi correndo, tropeçou, aí uma das moedas caiu no bueiro. Ele disse, lá foi a moeda de Deus. É sempre a moeda de Deus que vai primeiro, né? A do picolé ficou com ele. É sempre assim. Então, era o que estava acontecendo, né? E Deus dizendo, vocês precisam se arrepender disso. E o povo cinicamente perguntando, e Deus dizendo, vocês estão me roubando. Por causa, eu entendo, da situação financeira, do desânimo geral, estavam deixando Deus em segundo lugar, para não falar da avareza, da incredulidade e do egoísmo. É por isso que a nação estava sendo amaldiçoada. Verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Os dízimos faziam parte da aliança de Deus com Israel, fazia parte das leis cerimoniais relacionadas com o culto. Então, o problema aqui não era o dízimo, o problema era a desobediência. Eles não estavam cumprindo aquilo que Deus exigia na aliança, fazia parte do culto, e eles não estavam fazendo isso. E por isso Deus os estava amaldiçoando. E aqui está a razão pela qual eles não estavam prosperando. E depois estavam reclamando de Deus. Deus, o ímpio prospera.
O injusto está enricando e nós só sofrendo. E a resposta de Deus é que vocês estão me roubando, são tão injustos quanto eles. Vocês são tão ímpios quanto eles, porque vocês estão me desobedecendo também. A única diferença é que vocês vêm para a igreja, mas no coração vocês são iguais aos ímpios, me desobedecem do mesmo jeito. A diferença é que os ímpios domingo de manhã estão na praia e vocês domingo de manhã estão aqui, mas é a mesma coisa, a atitude é a mesma, não tem diferença nenhuma. É o ateísmo cristão, né? Prático. Porque o ateísmo cristão é você dizer que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Né? Então, é isso aí. Vocês são amaldiçoados por conta disso, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, então, ele determina, no verso 10, o que é que ele quer dizer com isso? Tornem para mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus, então, determina que eles tragam todos os dízimos. A tradução aqui pode ser, no hebraico, o dízimo todo, que eu acho que é a melhor tradução. Não, embora tinha vários tipos de dízimos, mas eu acho que o contexto aqui favorece a tradução, tragam o dízimo todo. Porque no contexto nós estamos vendo, o povo estava trazendo parte do que era devido a Deus, estava trazendo o que sobrava. Então, nesse sentido, eles não estavam trazendo todo o dízimo, mas uma parte dele. Deus diz, não, você tem que trazer tudo. A casa do tesouro era um local no templo onde era armazenado o dízimo do povo. É onde ficavam os animais, ficavam os grãos que eram trazidos, as ofertas, a flor de farinha, tudo que era trazido, o dinheiro, era lá que era guardado para suprir a casa de Deus, verso 10, para que haja mantimento na minha casa. O mantimento aqui era um material para os sacrifícios e o sustento dos sacerdotes, e também havia caridade para com os órfãos e as viúvas. Então a casa de Deus precisava ter mantimento e dependia então da fidelidade do povo em trazer os dízimos e as ofertas. E Deus então os desafia, final do verso 10, a fazer prova dele, dizendo, se vocês fizerem isso, eu vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Não é o ato de dar o dízimo em si, como se fosse uma negociata com Deus, mas era uma questão de cultuar a Deus como Deus havia determinado. E no culto do Antigo Testamento, o dízimo fazia parte integrante. Então, não é a questão do dízimo em si, como hoje é enfatizado. O dízimo passa a ser uma coisa mágica, uma negociata com Deus. Se você der o dízimo, Deus vai lhe abençoar. É só estudar o contexto e você vai ver que a questão do dízimo não era a questão do dízimo, mas é uma questão da obediência do povo, de cumprir os termos da aliança que Deus tinha feito com eles, de cultuar a Deus da forma correta. Se você me pergunta se o dízimo vale para nós hoje no Novo Testamento, eu já vou tentar responder essa pergunta, que ela vai aparecer nas perguntas e respostas, né? Então, eu já vou tentar esvaziar aqui, ou pelo menos já abrir a discussão aqui. A minha opinião é a seguinte, você não encontra no Novo Testamento um mandamento específico para que os cristãos deem o dízimo. O que você encontra é o seguinte, isso aí está claro no Novo Testamento. Todos os cristãos têm que colaborar e dar para a igreja. Isso você encontra de maneira abundante no Novo Testamento. Paulo fala de recolhimento de ofertas. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, você vai encontrar Paulo organizando uma coleta entre os membros da igreja. Você vê Paulo em 1 Timóteo capítulo 5 dizendo que o trabalhador é digno do seu salário, que os pastores que se esforçam na pregação da palavra e no governo, eles têm que ser merecedores de dobrados honorários. De onde vem esse dinheiro? Então, todo crente é convocado no Novo Testamento a dar para a igreja. Isso é claro. Primeiro, todo mundo tem que dar. Segundo, a Bíblia diz que eles têm que dar generosamente. Não pode, Deus ama a quem dá com alegria. Não é dar assim, não é? Feito os israelitas estavam dando aqui, o ceguinho, o coxo, o dilacerado, o aleijado, mas dando com alegria, dando com abundância. Terceiro princípio que você encontra no Novo Testamento. O crente tem que dar com proporcionalidade. 2 de Coríntios, capítulo 8, cada um contribua de acordo com o que tiver recebido de Deus.
Então, há a questão da proporcionalidade. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Mas todos têm que dar de acordo com o que receberam de Deus. Ora, se todo mundo tem que dar com frequência, com constância, se todo mundo tem que dar generosamente, e se todo mundo tem que dar proporcionalmente, nós estamos falando de quê então? Do dízimo. Não chame de dízimo. Se você não quer chamar de dízimo, não chame. Então não chame de dízimo, mas então contribua sempre generosamente e proporcionalmente ao que Deus tem lhe dado. E se você vai procurar um referencial, você já encontra o referencial do Antigo Testamento. Portanto, o dízimo ela não é uma lei do Novo Testamento, mas ela é uma tradição da Igreja de Cristo que sempre funcionou. Nos Estados Unidos funciona diferente. As igrejas presbiterianas, pelo menos que eu conheço, elas funcionam diferentes. O que é que eles fazem? Eles planejam, a economia americana é mais estável, né? Então, eles planejam o orçamento da igreja, quanto é que a igreja vai gastar em 2012. Então, eles sabem a renda de cada família, isso é declarado, eles declaram com a renda de cada família. Aí, então, eles fazem o orçamento da igreja e dividem pela família, e diz assim, olha, o orçamento de 2012 é $1 milhão. Nós temos 300 famílias na igreja, para cada família cabe isso aqui. Então, aí o americano, ele paga aquilo ali, ele pode resolver pagar por mês ou ele paga de uma vez só, porque quase não tem inflação, né? Então, ele pode pagar de uma vez só. Então, é um sistema diferente. Em alguns lugares na Europa, 5%. Por quê? O pessoal é tão rico, né, que 10% vai sair dinheiro pelo ladrão, o pessoal não sabe o que é que faz com tanto dinheiro. 5% é suficiente para suprir todas as necessidades da igreja. Então, as igrejas variam, mas o princípio é esse. Você tem que colaborar para o sustento da casa de Deus. 10% é uma proporção que você encontra no Antigo Testamento. Faz parte da lei cerimonial. Não é obrigatório no Novo, mas é um referencial que Deus aprovou no Antigo Testamento. Ele pode ser adotado pela igreja, não como lei, mas como referência. E você não vai ser amaldiçoado por Deus se você não der 10%. Você vai ser ripado se você não der, for mão de vaca, não é isso? E não der proporcionalmente. Aí sim, aí Deus vem em cima de você. Pode ter certeza disso. Mas não por causa de 10%. Infelizmente tem esse foco em cima dos 10%, se esquecendo do que é que está por detrás, que é o princípio da constância, da generosidade e da proporcionalidade. Isso você encontra no Novo Testamento com muita clareza. Na verdade, em certos casos, eu acho que os crentes deviam dar até mais do que 10%, dependendo da situação da igreja. E eu conheço crentes que dão muito mais do que 10% do que eles ganham para o trabalho de Deus. 10% é um referencial aprovado por Deus no Antigo Testamento que a igreja pode adotar como sendo um referencial. Mas não entendo que é uma lei para o Novo Testamento. Mas é uma tradição boa que deve ser preservada. Muito bem, mas aqui no caso se tratava da desobediência. No Antigo Testamento era lei. E aqui o povo está desobedecendo uma lei do culto, não é? A Deus, que eles tinham que trazer como parte do culto 10% de tudo que eles tinham ganhado. E a promessa de Deus, então, é essa daqui. No verso 11, ele promete repreender o devorador, que era o gafanhoto que estava comendo as colheitas, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete, então, que os campos dos israelitas vão frutificar. Todas as nações os chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A nação iria prosperar, seus campos iriam produzir, seu comércio iria crescer, a nação iria ganhar respeito diante de todas as demais nações, uma vez que eles resolvessem obedecer a Deus e oferecer a Deus o culto do qual ele é digno. Vamos terminar então? O que é que nós aprendemos aqui? Primeira lição que eu queria tirar para nós sobre o culto dessa passagem é que o culto é expressão de obediência a Deus. Essa lição a gente tira dessa questão do dízimo. O culto é uma expressão de obediência a Deus dentro da nova aliança em Jesus Cristo. Nós cultuamos a Deus porque Deus determinou que nós fizéssemos isso. Mais do que isso, nós cultuamos a Deus porque nós o amamos e porque nós cremos nele.
Nós estamos aqui nessa manhã para entender mais a Deus, não para satisfazer o nosso intelecto, mas para que nós possamos servi-lo melhor, para que nós possamos viver nesse mundo de maneira que seja agradável a Ele, porque esse é o desejo do nosso coração, viver para a glória dEle. Então, o culto, ele existe como expressão desse desejo, de obedecer a Deus, servi-lo, de agradá-lo em tudo que Ele determina. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a desobediência à vontade de Deus com relação ao culto era causa da carestia, da opressão, da necessidade e do aperto do povo. Eu tenho enfatizado do começo ao fim, porque essa é uma ênfase do livro de Malaquias, que o culto tem a ver com minha vida e minha vida tem a ver com culto. Se eu cultuo a Deus da forma correta, busco a Deus como Ele me determinou e o faço de todo o coração, isso vai ter reflexos na minha vida. E o caminho contrário também é verdadeiro. Se minha vida é uma bagunça, e se eu desobedeço a Deus, e há 2 casos aqui que foram tocados, que era casamento misto e divórcio, isso afeta também o culto a Deus. Agora aprendemos mais um, que é a questão financeira. As 2 coisas estão ligadas, o que eu sou e o que eu faço, e o culto que eu presto a Deus nos domingos. Essa relação é extremamente importante. Em terceiro lugar, trazer os dízimos e ofertas faz parte da minha devoção a Deus. Pode ser que eu não faça isso durante o momento de culto, mas eu tenho que trazer para Deus como prova do meu amor e da minha gratidão, generosamente, constantemente e proporcionalmente de tudo aquilo que Ele me dá. É impensável um filho de Deus que não põe a mão no bolso com alegria para contribuir para a casa de Deus. Para a causa do pobre, do órfão, da viúva, para a causa missionária, para o mantimento da casa de Deus. É impensável um filho de Deus que não sinta no seu coração o desejo de fazer isso. Por último, Deus promete nos abençoar quando nós formos fiéis à sua aliança, especialmente no culto a Ele. Amém? Que livro extraordinário, né? O livro de Malaquias nos ensina todos estes pontos com relação ao culto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado que o Senhor nos tem abençoado com prosperidade, apesar de nós. Obrigado porque o Senhor não muda, é por isso que nós não somos consumidos. Eu quero pedir agora, Senhor, pelos Teus filhos e filhas que aqui se encontram, que o Senhor fale aos seus corações, para que abram não somente o coração, mas também a bolsa, o bolso, a carteira, como expressão de gratidão e generosidade, Senhor, ofertem para sustento do Teu povo, do Teu trabalho, sustento de missionários, dos pastores, para o socorro dos pobres e das viúvas, ó Senhor. E, Senhor, ouve o Teu povo. Senhor, nós clamamos por justiça aqui nesse mundo. Aguardamos a vinda do Senhor Jesus, quando Ele haverá de estabelecer juízo sobre a terra. E até lá, nos purifica, Senhor. Pedimos que cuide de nós, que nos purifiques como o ourives faz com a prata e o ouro, para que o culto a Ti seja agradável. Abençoa essa igreja e o Seu povo que aqui congrega, em nome de Jesus. Amém.